Oi, tudo bem? Eu sou a Tânia e hoje eu vou dar os meus 50 centavos de opinião sobre a série de Off Campus. Vamos lá? A série Off Campus saiu finalmente. Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, ou seja, faz hoje uma semana. Enfim, eu só sei que foi surto atrás de surto. No dia anterior à estreia eu não conseguia dormir. Eu estava a tentar fazer tudo para dormir, pus uma série para tentar dormir. Li para ver se apanhava o sono e conseguia dormir. Mas nada estava a resultar. Mas pronto, até que enfim lá consegui adormecer. E sem despertador acordei, tipo, a série aqui em Portugal estreou no Prime às 8. Eu acordei, tipo, eram 8h10 e foi uma direta. Desde as 8 até sei lá que horas é que eu acabei. Eram quase 16 ou 16. Eu adorei a série. Eu tenho a dizer que eu estava um pouco receosa que eles fizessem algumas alterações ou de como elas fossem ser feitas, mas eu estava muito aberta às alterações que eventualmente fossem fazer, desde que o core, a essência da história não se perdesse. E foi uma coisa que eu acho que mesmo antes da série estrear, a produtora da Luisa Levy, a showrunner, não sei se é produtora, que ela já tinha dito que, tipo, que havia mudanças sim, mas que a essência da história estava lá. O fio condutor da história estava lá. Eu estava a ver a série e com as mudanças que nós já sabíamos de início que ia haver, por exemplo, o teaser que nós já sabíamos que era... Já sabíamos não, mas entretanto foi-se dizendo que era a primeira cena logo da série, ou seja, aquela era a primeira vez que o Garrett e a Anna se iam ver, que ela tinha 2 trabalhos, que o Justin mudou todo o enredo dele. Tudo o que já sabíamos de antemão era uma coisa que eu já estava preparada e que eu não fiquei chocada. Até porque quando logo no início disseram que iam mudar o Justin, ele não ia ser um jogador de futebol, mas seria assim um aluno também de música, eu achei essa mudança muito boa e bastante interessante, e algo também poderia ser os livros, também poderia ter sido assim nos livros, que o livro ia ser bom à mesma, porque é uma coisa que faz muito sentido, porque a Hannah supostamente tem um problema com os jogadores, com os desportistas, por causa da questão toda que nós já sabemos que ela passou no a cidade dela na escola e pronto, ela tem essa questão com os desportistas. No livro, ela tipo acaba por se ter um crush pelo Justin, que é um desportista. O que na série, mudando o paradigma, fica muito mais interessante, porque ela supostamente não se iria apaixonar pelo Garrett, com quem ela vai fazer o acordo, porque ele é um desportista, e ela está ali mais caidinha pelo Justin, que está na mesma área que a dela, que é música. Então eles têm ali alguma coisa, ela consegue se relacionar com ele de alguma maneira por causa da música, e faz muito mais sentido e ela ter a aversão supostamente aos desportistas, e é o Garrett com quem ela vai fazer o acordo, que é desportista, e depois no fim das contas ela vai acabar por se apaixonar por ele, que é o desportista, e o outro que supostamente está relacionado com ela por causa da música vai acabar por ficar de escanteio, e ou seja, é os opostos em vez de os supostamente que são da mesma área, que ficam a gostar um do outro. Então eu achei essa mudança foi interessante e inteligente, e eu gostei dela desde o início por causa dessa mudança de dinâmica que traz em relação ao livro. As mudanças, ou seja, desde essa mudança, a mudança de ter 2 trabalhos, a série tem tantas mudanças que eu já nem sei. Voltando atrás, eu gostei, sinceramente, eu adorei a série. Eu achei que a química dos personagens foi ótima. O Garrett e a Anna. Eu, desde o primeiro, desde que eu vi o trailer, que eu parece que percebi, que eu não sei se eu comentei no meu outro vídeo da reação ao trailer, mas desde que eu vi o trailer, que quando eles mostram no trailer o momento em que eles fazem o acordo, em que a Anna diz a deal, eu achei que aquela cena estava toda muito... Parece que o Garrett tinha proposto naquele momento e que ela aceitou naquele momento, por causa da maneira como ela estava a falar, a intuação que ela deu. Parece que não era uma coisa tipo
que eles já tinham falado antes. Porque ela, naquele momento, antes dela dizer, então temos um acordo, ela basicamente diz, então tu queres que nós façamos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo não parecia uma coisa que já tinha sido falada antes. Porque no livro o Garrett diz-lhe a proposta e anda atrás dela até que proporcionam os momentos engraçados. Mas ele anda atrás dela sempre a chatear-lhe para ver se... para fazer com que ela aceite. E aqui, não. Tipo, há uma situação toda, que é aquela situação com o Justin, e ela aceita... ele faz a proposta naquela noite e ela aceita naquele momento que ele faz a proposta. Então, eu achei isso uma mudança também bastante interessante e também por causa da narrativa da série, para não se andar a estender ali durante muito tempo. Foi uma coisa inteligente da parte deles, mas foi uma mudança que para mim não fez diferença. Eu achei até bastante interessante toda aquela cena do Justin a ser um completo estúpido, porque a Ana, tipo, molhou-se, estava com uma t-shirt branca, ou seja, o sutiã dela ficou todo à vista, e ele nem para ser cavalheiro e tirar o casaco e dar-lhe o casaco, não. Teve que vir o Garrett lá da outra ponta para salvar o dia. Mas pronto. Tá aí uma coisa de uma mudança que eu achei bastante interessante. Eu vi, e sinceramente, quando eu estava a ver a série, não foi uma coisa que me fez muita diferença, que foi todo aquele... o tempo entre o Garrett e a Anna começarem a namorar, porque no livro há um bom tempo antes deles começarem a namorar. Eu senti sim, quando estava a ver, uma falta mas isso é coisas porque eu sabia que isso acontecia no livro, que é tipo, quando a Anna pede ao Garrett para lhe ajudar, para ela conseguir alcançar o orgasmo, tipo, há 3 fases muito distintas no livro. São as 3 relações que eles têm, até tipo... ela tem um orgasmo nas 3 vezes, mas são os 3 momentos em que, tipo, que até que eles chegam a ter penetração, porque na primeira vez é tipo só eles a masturbarem-se um em frente do outro. Depois na segunda eles fazem um ao outro, o Garrett faz só a Anna, e depois na terceira vez é que tipo penetração. E eu achei que tipo que isso era uma coisa que eu gostaria de ver na série, essas 3 fases. Foi uma coisa que eu tipo, quando estava a ver, eu queria que tivesse isso e não teve, mas sinceramente depois no overall não foi uma coisa que eu senti falta, e quando voltei a ver a série não foi uma coisa que eu senti falta, sinceramente. Outra coisa que eu gostei bastante também foi a maneira como eles trouxeram o pai do Garrett logo desde o início, e a construção, a maneira como eles mostraram a relação deles. Aquela cena em que o Garrett bate no Delaney e tipo, vem o pai dele nojento e diz que está orgulhoso dele, do tipo, uau, tu estás orgulhoso de mim porque eu bati numa pessoa. Tipo, isso mostra muito sobre a tua personalidade. Mas pronto, toda a relação deles eu gostei bastante. Gostei bastante. É uma relação, pronto. Gostei bastante da maneira como eles mostraram. Aquela cena do Dia da Ação de Graças também foi brilhante. Eu adorei. Tivemos outra mudança porque no fim do primeiro livro, o pai e a namorada, a Cindy, acho que é o nome dela, ela larga o pai, enquanto que aqui na série nós vemos que no final da série eles ainda aparecem os dois enquanto um casal no jogo do Garrett, acho que era naquele último jogo. Então ela não o abandonou, apesar do Garrett ter tido aquela conversa com ela e não sei o quê, e pronto. Que ainda possa ser trazido para outro, mesmo que não tragam os personagens, o Phil e a Cindy, na segunda temporada, pode ser que tenhamos tipo alguma, tipo o Garrett a dizer alguma coisa de que a Cindy largou o Phil, que tipo que já não estão juntos, alguma coisa assim do género. Acho que pode vir por aí, acredito que venha, porque gostava de ver o desenrolar dessa história, tipo, acabar de uma boa maneira para a Cindy e tipo o Phil ficando sozinho. A toda a relação do Garrett com os amigos dele, a maneira que os amigos dele apareceram, eu gostei bastante. Tudo bem que o Tucker ficou um pouco mais de escanteio, mas nós conseguimos perceber porquê, porque eles têm que ir desenvolvendo mais os personagens, que as temporadas vão ser primeiro para as pessoas conseguirem tipo
desenvolver sentimentos por eles. E então pronto, o Tucker provavelmente a partir da próxima temporada deve começar a aparecer mais, ou talvez da terceira, então pronto. Porque já contamos a história do Garrett e menos um para contar a história, mas eles sempre vão ficar ali nos surroundings e vão arranjar sempre umas historinhas mesmo pequenas para eles. Mas eu gostei bastante de toda a relação que trouxeram do Logan com a mãe dele, que eles trocaram. Isso também é outra mudança que tipo, para mim também não fez grande diferença. O Logan tem, tudo bem, a família dele tem a oficina, mas ele tem agora este serviço de handyman. Trouxeram, vou dizer Siblings, porque em português acho que não existe uma palavra para dizer irmão ou irmã sem a género. Em inglês eu acho que existe a palavra siblings, mas já adorei a introdução. Eu adorei a introdução de Jules na série porque trouxe ali outra narrativa e uma coisa que acho que é bastante accurate, talvez, que é a página de fofocas da universidade, toda a relação de Jules com o duvidar da Anna e do Garrett e tipo, foi fixe. Que ele o trouxe para a narrativa do Logan para ser ali mais um ponto de fricção entre ele e a mãe dele. Acho que é uma coisa interessante e vamos ver se mais para a frente vai aparecer o irmão do Logan, que supostamente eles transformaram o Logan no irmão do meio. Jules mais nova e o... não me lembro do nome do irmão dele, mas ele tem um irmão mais novo, mais velho. Porque estou bastante interessada para ver o que é que eles vão fazer com a dinâmica do Logan, porque ele tem uma dinâmica com o irmão dele bastante importante para o livro dele. É interessante essa dinâmica dos irmãos com a mãe na reabilitação, e estou interessada para ver o que é que eles vão mostrar mais na próxima temporada e na temporada do Logan, porque eu acredito que a próxima temporada vai ser do Dean e da Ali. Falando de Dean e Alia, eu adorei o Dean com o Bo. Eu adorei o Bo, aquele fofinho. Eu casava-me com ele, eu punha ele num potinho para nada lhe acontecer. Mas pronto. Eu adorei a dinâmica entre o Dean e o Bo, que eles já começaram a explorar desde agora, para depois, mais tarde, nós vermos, tipo, ter aquele peso do que vai acontecer, ter aquela carga emocional e todos conseguirmos ficar devastados, porque a construção foi feita desde o início. Eu adorei ver a relação deles, são uns fofinhos. E adorei também o Dean com a Ali. Eu quebrei a cara quando o episódio 5 acabou e, tipo, era o Dean... Quando eles mostraram, tipo, aquilo foi no dia da ação de graças, quando eles mostraram na videochamada o Dean deitado na cama, eu já estava assim. Quer dizer, eu já estava assim antes, eu já estava assim quando a Ali saiu do café, que estava a falar com a Ana, e ela olhou para trás com um ar de suspeito de quem fez alguma coisa de errado e entrou num carro. Eu disse, aquele é o carro do Dean, porque eu já sabia, tipo, pelos livros, que eles acabavam por ir passar o coisa em Nova York. E acho que era até o Dean que ia conduzir. Não sei, mas agora eles trocaram, mas pronto, foi uma troca fixe, porque eles depois, o Bo, o Dean e a Ali acabam por se encontrar todos num coiso em Nova York. Até acho que a irmã do Bo vai numa discoteca. Mas pronto, adorei a narrativa que eles construíram à volta disso, tipo, deles irem os três para Nova York e do bonding da Ali com o Bo, por causa das peças teatrais, eles a cantarem e o Dina fica tipo, uau, onde é que eu me vim meter, o que é que se está a passar aqui? Mas sim. E depois todo o episódio, que tipo, foi tipo metade do episódio sobre a Ali e Dina, eu achei, meu Deus. Há muita gente chateada porque acha que, tipo, que eles já puseram muito do livro deles nesta primeira temporada. O que sim, eles puseram uns bons pontos, mas eu acho que quando eles trouxeram a personagem do Hunter,
eles abriram toda ali uma nova possibilidade, uma nova narrativa que não existe no livro e que eu também estou muito interessada para ver. Porque aqui também o Dean parece que tipo, já está caidinho pela Ali muito desde o início. Naquela cena que eles dois estavam os dois a falar à beira da lareira na parte de fora da casa. Desculpem, mas para mim ali o Dean já estava tipo bem caidinho pela Ali, tipo aquelas caras dele. E eu adorei, tipo, nos livros eles todos posso dizer que são meio garanhões, mas o Dean é o mais. É o mais, assim, num nível astronómico. E eu adorei, tipo. Mas no livro dele, nós também vemos, tipo, ele não é só isso. Ele tem um grande coração. E eu adorei que, desde aqui, porque nos outros livros parece só que ele é um grande. Se eu posso dizer babaca, estupidão, palhação, mas no livro dele nós conseguimos ter, não sei se a palavra certa é empatia, mas conseguimos achar ele um fofinho, ao par que nos outros livros não achamos ele um fofinho. E eu acho que na série eles conseguiram desde o início fazer com que nós achemos ele um fofinho, mesmo com a personalidade de garanhão dele, tipo, ele consegue ser um fofinho. Aquela conversa com o Garrett no ginásio, que o Garrett foi-lhe pedir um conselho por causa do que a Ana lhe tinha pedido. Achei aquela cena top. Epá, ele é muito top. Todas as conversas dele com o Bo, muito fofinhos. Então sim, eu acho que o Dean e a Ali foi top. Adorei eles introduzirem eles já nesta temporada. E epá, a química dos dois atores é surreal. É abismal. É tipo, eu vi muita gente a criticar que a Ana e o Garrett não tinham a mesma química que eles os dois, mas tipo, são histórias diferentes, são relações diferentes. É ok a Ali e o Dean terem essa química toda, porque a relação deles, como nós vemos no livro, é uma coisa puramente sexual desde que começou e vai se transformar noutra coisa. Enquanto que a relação da Anna com o Garrett não é assim. Tipo, pode ser um pouco, mas não é assim. Tipo, são duas relações completamente diferentes que começaram de maneiras diferentes, em que as duas pessoas se apegaram e se conectam de maneiras diferentes. Tipo, não. Tudo bem, as químicas, tudo bem que podemos dizer que parece que eles têm muito mais química, a personagem, a Ali e o Dean, mas não acho que é um bom ponto para criticar o Garrett e a Anna, porque tipo, são duas relações completamente diferentes que começaram de maneira diferentes e que têm duas personagens que têm quatro personagens que têm backgrounds completamente distintos, diferentes e pronto. Mas estou empolgada para ver o que eles vão trazer mais, porque introduziram também o Hunter. Eu só li os 4 primeiros livros, ainda comecei a ler o Legado, mas depois não acabei de ler, então os livros da Briar Yu, que tenciono ler, ainda não li também. Então eu sei como é que começa a história do Hunter, porque já apanhei spoilers, mas não sei como acaba e como se enrola e quais são os problemas envolvidos no livro dele. Mas achei um bom ponto. Achei uma boa narrativa, uma boa mudança que eles trouxeram, meter aí uma coisa no meio. E não podem dizer que a segunda temporada não vai ser sobre eles quando acabou como acabou. Jules disse que é o novo ponto de partida e foca na cara da Ali. What? A segunda temporada tem de ser deles. Eu sei que a Prime Video está a fazer coisas para... Não querem falar ainda, então a desviar a atenção, porque agora postaram no Insta uma foto do Logan a escrever no taco uma coisa do livro dele e da Grace, mas eu acredito que faz total sentido ser a temporada deles a próxima, porque eles podem fazer uma mudança. Tudo bem, eu sei que o livro do Dean e do Tucker estão passam-se em linhas temporais paralelas, mas para mim está tudo bem eles fazerem essa mudança, porque vamos lá ver, o livro do John, do Logan e da Grace, nós temos
uma interrupção, tipo, nas férias de verão. Ou seja, acaba um semestre, eles têm a história toda naquele semestre e depois volta para o semestre, para outro semestre, que é quando a Grace vai lhe dar aquela lista de coisas para ele fazer para reconquistá-la e eles vão acabar por ficar juntos. Na minha cabeça faz muito sentido a próxima temporada ser do Dean e da Ellie e nós vemos em paralelo a desenvolver-se o Logan e a Grace, porque assim eles desenvolvem o Dean e a Ellie e supostamente o Dean é senior. Dizem que ele disse que ele é senior, mas eu não ouvi ela dizer. Eu só vi que supostamente ele e o Bo têm os dois 22 anos e pelas contas eles vão acabar agora, neste próximo semestre. Então faz todo o sentido, porque assim eles contam a história da Ali e do Dean durante aquele semestre e contam a história do Logan e da Grace até daquele momento que ele bateu à porta, eles conheceram todo o trailer deles, que depois nós sabemos que vai acabar porque ele diz-lhe que supostamente, porque ele diz-lhe que ele está interessado noutra pessoa e não quer sentir que está a usar a Grace vai ficar super chateada, eles vão acabar qualquer coisa que eles tinham going on e eles vão ficar tipo o verão todo separados, porque a Grace vai para Paris e o Logan no verão trabalha na cidade dele, que eu acho que eles na série mudaram, que ele é supostamente daquela cidade da universidade mesmo e não de uma que fica a 1 hora de distância, mas não sei, vamos ver o que é que eles vão fazer nas outras temporadas. Mas pronto, eu acho que isso faz total sentido, porque assim depois acaba a temporada do Dean, temos o desfecho dele e da Ali, tipo, ele vai à vida dele e na terceira temporada começa o terceiro semestre que estamos a acompanhar a história e assim tipo, acabou o verão, a Grace voltou de Paris, as férias acabaram e nós vamos ter toda aquela situação do John, do Logan, a ter de fazer o checklist da lista que a Grace lhe deu de coisinhas para fazer. E eu amei que eles já fizeram, tipo, naquele coisa da angariação de fundos para a equipa de hockey dos meninos pequeninos, já falaram o nome da Grace e depois de Jules também, quando estava a ajudar a Ana, falou de que ela tem uma amiga na rádio e a Grace trabalha na rádio, não sei se a amiga dela é a Grace, mas pode ser outra pessoa e ela ter alguma coisa relacionada com ela e o Logan se conhecem, alguma coisa assim. Eu estou aberta para várias teorias. Sei que eles vão mudar muita coisa dos livros, mas eles já mudaram muita coisa dos livros nesta primeira temporada e eu tive ok com isso. E, portanto, eu estou aberta ao que eles vão mudar. Estou bastante receptiva e eu amei esta primeira temporada, então acredito que vou continuar a amar as outras. Porque os livros já têm... O primeiro livro eu acho que já fez 10 anos o ano passado, então desde lá para cá muita coisa mudou. Há muitas coisas que fazem sentido num livro e que muitas vezes não fazem sentido e nós passamos pano e as pessoas tentam trazer, tipo, um livro e uma série são coisas totalmente diferentes, histórias têm de ser contadas de maneiras diferentes e há muitas escolhas narrativas que são feitas para não fazer aquela coisa ficar aborrecida, porque se nós contássemos uma história numa série como ela é exatamente no livro, ela ia virar uma história muito aborrecida, porque no livro nós estamos dentro da cabeça dos personagens, é completamente diferente. Devíamos ser muito mais descritivos do que na série nós temos que mostrar as coisas de uma outra maneira. Então sim, eu estou muito aberta ao que eles possam mudar. Eu adorei que eles trouxeram os Keynes, é assim que se fala, que também vai ser uma coisa bastante importante da história do Dean, por causa que vem, não sei se eles vão trazer a história toda do ex-treinador do Dean, depois carrega toda aquela história de porque é que ele não namora e coisinhas assim, não sei se não namora ou não namora com raparigas mais novas do que ele, uma coisa assim. Mas pronto,
Estou ansiosa para a segunda temporada, para ver o que é que eles vão fazer. Adorei a personagem do Hunter, todos os momentos do Garrett e do Logan. Adorei também a maneira como eles construíram toda aquela coisa do Garrett, de completa repulsa por tudo, tipo pela violência, por causa do que ele sofreu em casa, por causa do que a mãe dele sofreu. Adoro aquela cena em que tipo deles fazerem um acordo, que ele vai até a Anna e diz-lhe tipo que eles têm de tirar fotos para parecer e treinar para parecer que eles são namorados e não sei das quantas, e a Anna fala qualquer coisa sobre violência, sobre bater, sobre ser violento, e o Garrett faz logo uma cara tipo wow. Dá para ver que aquilo é um gatilho para ele desde cedo na série, e os throwbacks acho que também fazem desde cedo na série, também dá para entender o problema dele, qual é o gatilho dele. A série tem muitos momentos, eu gostei de tantos momentos que eu já nem sei do que falar. Mas pronto, estou muito curiosa para ver o que é que eles vão fazer na segunda temporada. Espero que seja do Dean e da Ali. Porque na minha cabeça não faz sentido, tipo, eles terem contado tudo aquilo para agora porem, tipo, eles em banho-maria durante uma série, durante uma temporada, e depois contarem só a história deles na outra. Tipo, eles já adoçaram, agora tem que pôr o açúcar completo. O que eu tenho a dizer, eu gostei muito, adorei. E é isso, estarei aqui para reagirmos ao trailer da segunda temporada. Espero que o próximo ano, por esta altura, estejamos a ver a série e não seja depois disso. E uma coisa que eu gostaria, apesar de dar contragosto, mas gostaria, era tipo, tudo bem, eu adoro fazer maratona e ver a série toda de uma vez, mas é muito bom para o hype da série, para manter tipo a coisa mais fresca nas nossas memórias, e mesmo para o hype da série, para ela ficar mais tempo na boca do povo, tipo lançamentos semanais, e ficar aqueles cliffhangers do final e tipo o que é que vai acontecer. Eu adoro, tem várias séries que eu de momento estou a acompanhar, assim, tipo Friends and Neighbors e Os Testamentos e Margot Has Money Problems. Beijinhos, eu vou ver, acredito que vou postar tipo vídeos curtos sobre coisas específicas, e é isso, beijinhos, fiquem bem e até o próximo vídeo.